Voltamos para o último bloco do nosso programa, nossa conversa com o juiz do trabalho, Luciano Ataíde Chaves, sobre governança e poder judiciário. Juiz Luciano, a governança implica também a adoção de estratégias de interação com a sociedade e com os demais atores do sistema de justiça, como o senhor já mencionou anteriormente, inclusive com a OAB e associações de magistrados. Diante disso, as estruturas de comunicação dos tribunais, eu estou falando agora das assessorias de imprensa, têm aí um importante papel para cumprir no sentido de promover, inclusive, uma maior transparência da instituição. Mas ainda persiste a dúvida, os magistrados, em geral, eles estão suficientemente preparados para dialogar com a sociedade? Eu creio que nós ainda estamos num processo de transição entre aquele modelo de juiz mais fechado no seu gabinete, retraído para esse contato, e um outro modelo de juiz que a sociedade espera, que também se apresente, que converse com a sociedade. Essa transição vai demorar um pouco, mas evidentemente que quem busca uma profissão como a magistratura leva um tempo para compreender a necessidade, a importância dessa conversa. Que é aquela visão do juiz ainda muito fechado, enclausurado, que só fala dentro do processo, como eu dizia, só fala nos autos. Essa figura, claro, de alguma forma o juiz só pode falar nos autos quando cuidar de julgamento dos processos. Mas não estamos tratando disso, nós estamos tratando de diálogo social. E quando se fala em diálogo social, é preciso conversar com a sociedade. Um exemplo disso, claro e emblemático, e eu diria um exemplo que vem de cima, são as audiências públicas do Supremo Tribunal Federal. Ele se abre para a sociedade, com cobertura absoluta da TV Justiça, aberto para o público, para debater determinado tema fundamental que está em julgamento na corte. E veja que está lá um tribunal se abrindo para ouvir a sociedade. Então, isso pode ser feito por um juiz de primeiro grau, por um tribunal? Sim. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos saber, esse é o caminho que nós vamos tomar. Por exemplo, um determinado segmento que tem muitos processos, e eles não param de chegar nunca. Podemos convocar os representantes dos segmentos envolvidos, o Ministério Público, e perguntar o que está havendo. Será que o juiz aí deixaria o seu lugar? Eu creio que não. Ele precisa ouvir a sociedade, dizer o que está acontecendo. Porque, caso contrário, não temos como atender a sociedade, ao jurisdicionado, com um serviço de excelência. Porque está muito difícil prestar esse serviço num prazo razoável, com uma carga de trabalho que a gente tem. Muito difícil realmente. Bom, já que o senhor falou em prazo razoável, o relatório Justiça em Números, divulgado pelo CNJ, revela que cada magistrado possui uma média de 6.000 processos para julgar. Diante desse cenário, eu pergunto como é que os magistrados podem conciliar a função administrativa com a função jurisdicional? Nós temos que encontrar uma forma de racionalizar essa quantidade de demandas. Porque justificar que o juiz não pode atuar na governança judiciária porque ele tem muito serviço, parte de uma premissa errada. Ele tem muito serviço porque nós não governamos o judiciário. Se nós coletivamente governarmos o judiciário nessa perspectiva de diálogo social, enfrentamento, por exemplo, das causas geradoras de conflitos, e cobrarmos do Ministério Público, no nosso caso do Ministério do Trabalho, dos sindicatos, das empresas, uma racionalização desses litígios, nós teremos muito menos processos. Eu creio que nós não podemos ficar reféns dessa lógica, muitas vezes uma lógica econômica, do uso da justiça do trabalho, sem questionarmos. E mais, acho que nós só podemos fazer isso se realmente assumirmos um papel de governança. Se ficarmos apenas reproduzindo esse modelo, creio que nós corremos o sério risco de falharmos. Muito bem, partindo da premissa de que muitas das decisões têm caráter pedagógico e de que as decisões do Poder Judiciário moldam, de certa forma, também o comportamento dos cidadãos, nós poderíamos afirmar que as indenizações de baixo valor, por exemplo, não provocam aí ou não contribuem para uma mudança de atitude? A reflexão que eu faço, eu não tenho como fazer um diagnóstico no caso das indenizações que nós fixamos, por exemplo, ou indenizações por danos morais em casos individuais e concretos, e também dos casos de indenizações por danos morais coletivos, eu não tenho um diagnóstico para afirmar que são baixos. A gente tem essa impressão que pode melhorar esse perfil de indenizações. Por quê? Porque nós não estamos percebendo a diminuição dos casos geradores de conflitos. Então, qual é o ponto, qual é o caminho que a gente deve escolher? Nós temos que construir
uma solução que no Brasil seja desinteressante para determinados atores sociais, especialmente atores econômicos, usar a justiça brasileira. Eu estou falando, inclusive, do Estado, que se serve da justiça brasileira para rolar suas dívidas. Então nós temos que construir um judiciário que torne litigar por litigar desinteressante. Como é que você faz isso? Tornando esse processo caro. Se a indenização dissuadir esse ator social a esperar uma resolução pela justiça e procurar uma solução no cumprimento dos seus deveres, isso torna o uso judiciário algo mais residual, mais racional. Por exemplo, se um determinado segmento reiteradamente cobra uma jornada superior à legal e não paga as horas extras, apostando que muitos não vão procurar na justiça seus direitos, e quando alguns forem procurarem, se faz um acordo, se paga menos e não se paga multa nenhuma, é claro que essa realidade não vai mudar. Então nós temos que empreender uma postura mais ativa e esperar que o Ministério Público, por exemplo, proponha uma ação coletiva que cobre, né, que permita a condenação dessa empresa ou esse segmento de empresas em danos morais coletivos, para que eles sintam que essa atitude não somente é antijurídica, mas como também atenta à noção de democracia. Democracia é, antes de tudo e sobretudo, um Estado de direitos. Direitos são observados e cumpridos. Eu acho que o judiciário brasileiro sofre essa grande crise, que não é uma crise somente, não é só de gestão, porque isso não é uma fábrica de produção de sentenças. Nós sofremos uma crise de identidade do Estado brasileiro e, portanto, uma crise de identidade da sociedade brasileira. Se nós somos uma sociedade de direito, um Estado de direito, então temos que assumir esse compromisso de cumprir as leis e de cumprir as decisões judiciais. O que nós vemos no Brasil é um fato atípico. Nós prolatamos sentenças e depois nós temos que ainda cobrar o valor que nós condenamos. Quase ninguém paga voluntariamente. E esse é um dos maiores problemas da Justiça do Trabalho, por exemplo. É um congestionamento na execução de 70%. Para nós finalizarmos, juiz Luciano, eu gostaria de perguntar aí, então, para o senhor, já que faz tantas reflexões a respeito desse tema da governança, qual é, afinal de contas, o judiciário que nós precisamos, o judiciário que nós queremos? Nós precisamos, primeiro, nos perguntar que judiciário nós queremos. Eu tive um virtuoso diálogo com os colegas, eu tenho tido com muitos colegas em algumas regiões, e eu tenho feito a pergunta. Porque o judiciário que eu quero é um judiciário que um juiz tenha tempo para julgar casos difíceis sem olhar para o relógio. Sim. O judiciário que eu quero é um judiciário que só venha para a mesa do juiz um caso tipicamente a ser julgado por um juiz e não cumprimento de deveres elementares. O judiciário que eu quero é um judiciário que a sociedade tenha um sentimento que a lei é cumprida, que não precisa de um aparato judiciário para que isso aconteça. E o judiciário que eu quero é aquele que preserve os direitos fundamentais das pessoas. Que nós não podemos criar um Estado pesado demais, com um judiciário enorme demais, para que direitos fundamentais, elementares, sejam cumpridos. Esse é o judiciário que eu quero. Muito bem, juiz Luciano, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Luciano Ataíde Chaves, sobre governança e poder judiciário. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!